Muito boa noite, bem-vindos ao Autarcas 2021, o nosso programa aqui do Novo Canal, que damos a conhecer todos os candidatos da região. Hoje vamos até Penafiel. O nosso convidado é o Dr. Bruno Sousa, candidato à Câmara Municipal de Penafiel pelo CDU. Vamos conhecer um bocadinho melhor este candidato. Bruno Sousa é o candidato da CDU à presidência da Câmara de Penafiel nas eleições autárquicas de 2021. Bruno Sousa, professor, já tinha sido candidato pela CDU às autárquicas de 2017, justificando a sua recandidatura com a necessidade de fazer mais pelas pessoas e investir em áreas que são fundamentais para a vida coletiva e para o desenvolvimento do concelho. Bruno Sousa apontou como áreas prioritárias da sua candidatura o emprego, o associativismo, os transportes, a juventude, o ambiente e o turismo. O candidato Bruno Sousa nasceu na cidade do Porto há 42 anos e desde os 3 anos que vive na freguesia de Oldrões, concelho de Penafiel. É militante do Partido Comunista Português desde 2001, tendo feito parte de várias estruturas locais e regionais do partido. Durante a juventude, jogou futebol pelas coletividades da sua freguesia e andava de bicicleta pelas freguesias do concelho. Em 2001, concluiu o curso de professor de ensino básico na variante de Educação Física. Foi monitor nas AECs de Educação Física em diversas escolas do concelho de Penafiel, entre os anos de 2004 e 2008. Entre os anos 2000 e 2004 foi monitor de natação na piscina municipal de Felgueiras. Em 2006 treinou handball na AR Monteagra do Amial, Porto, e na AM Madeira SAD, Madeira. Atualmente é professor dos quadros do Ministério da Educação após vários anos em precariedade laboral. É realmente um candidato que já é bem conhecido, pelo menos em Penafiel, já é segunda candidatura, não, Bruno? Correto. É um gosto. É a segunda candidatura. Obrigado pelo convite. É um gosto tê-lo cá. E até em minha culpa, se é algo que por vezes nós procuramos e não conseguimos ser eficaz, tanto pode ser da nossa culpa, é que o CDU Penafiel, realmente o Novo Canal podia e quer dar mais voz, porque é um partido que nos merece respeito, faz parte da democracia portuguesa, uma coligação que não desiste. E essa é a missão, não é? O Bruno é não desistir pela sua terra. Correto, nós não desistimos. Faz parte já da nossa identidade. É verdade. Bruno, eu acredito que muitos o conheçam, que conheçam o Bruno Sousa do CDU em Penafiel, mas quem é o Bruno, para aqueles que ainda não conhecem? O Bruno é um cidadão com 42 anos, professor do primeiro ciclo, do quadro do Ministério da Educação, que trabalha atualmente aqui na nossa zona de Penafiel e militante também do Partido Comunista e sempre preocupado com o desenvolvimento da sua terra e também com o desenvolvimento do seu país. E há preocupações em Penafiel? Sim, há muitas preocupações. Começamos com a parte da pandemia. Bruno, acha que a parte da pandemia foi bem gerida pelo Conselho? É assim, a parte da pandemia numa primeira fase foi uma situação nova para todos nós. Por isso não podemos aqui criticar quem quer que seja, porque fomos todos apanhados de surpresa, desde as autarquias locais aos governos, aos vários países da Europa e do mundo, e pronto. E com o passar do tempo, então começámos a ver aqui assim alterações positivas no combate a esta pandemia. Há aqui situações no nosso concelho positivas, há outras menos positivas, digamos assim, não uma crítica negativa, mas sim um alertazinho. Construtivo. Mais construtivo, porque estamos numa situação completamente nova, fora daquele combate tradicional que estamos habituados a ver a nível político. Este foi um combate muito diferente que teve que unir todos os portugueses, todos os penafidelenses e todas as forças políticas para um bem comum neste caso. Bruno, vamos começar porque se é candidato é sinal que não concorda com a gestão e eu vou perguntar o que é que faria diferente do que se está a ser em Penafiel. Começamos, por exemplo, por uma área que domina, como disse, é professor, a educação. Como é que está a educação em Penafiel? O que é que concorda? O que é que não concorda? E o que é que apresenta? O que é que o CDU apresenta nessa área? É assim, nós na CDU pretendemos que, neste momento, podemos avaliar, assim, há coisas positivas. Por exemplo, com a pandemia houve a entrega de 750 tablets, se não estou em erro, na primeira onda da pandemia, para os alunos carenciados. Mas o que estamos a ver é que mesmo com a segunda e com a terceira pandemia, mais seria necessário.
não só aqueles primeiros, mas mais. Outra questão sobre isto é que provavelmente nós teremos que rever o modelo de escola a tempo inteiro, mas isso não implica só o trabalho da autarquia, mas sim um programa a nível central. Tem que se reformular o ensino a nível da escola a tempo inteiro. Bruno, disse que foram esses computadores, 750 euros. Há uma frase do Dr. Antonino, que houve um investimento nas escolas pela parte do governo. E o Dr. Antonino, na altura, dizia que se esse dinheiro fosse entregue à Câmara Penafiel para gerir as obras nas escolas, em todas, que faria muito mais. Concorda com isso? Assim, nós não nos podemos esquecer que o direito à educação é um direito constitucional e assegurado pelo Estado. O que neste momento estão a acontecer são transferências de competências para as autarquias, nomeadamente neste caso na área da educação, que muitas das quais estão a recusar porque não está a haver o devido pacote financeiro o envelope para poder fazer mais alguma coisa. Mas não nos podemos esquecer que o facto desse envelope poder chegar ou não, o que é que vai ser feito e como é que vai ser feito e que grande política é que podemos ter, porque nós não podemos continuar a ter uma política apenas centralizada num conselho ou no outro, mas nós vamos criar aqui nisto uma desigualdade entre conselhos, porque conselhos que tenham provavelmente mais alunos ou mais também a população, ou financeiramente melhores, vão ter mais apoios. E os conselhos do interior do país, que não será o caso de Penafiel, mas mesmo dentro da própria área do CIM, irão ressentir isso, ou seja, vão receber menos verba para poder desenvolver. Vamos criar aqui uma desigualdade entre os conselhos. E isso Isto é um aspecto negativo. Muito negativo. Muito negativo. Mas não acha que as câmaras municipais deviam ter mais esse envelope financeiro? Nós falámos que realmente a educação depende do Estado, que é os valores 25 de Abril, para dar direito a todos, mas não acha que as câmaras, por ter mais proximidade, que deviam gerir na totalidade? Nós na CDU não temos essa opinião, porque as áreas da saúde, da educação e da segurança social são áreas fundamentais do desenvolvimento do nosso país. Se nós colocarmos só o desenvolvimento, neste caso da educação, a nível de uma autarquia, nós vamos criar aqui assim essa dicotomia. Um conselho ao lado vai apostar num determinado projeto e o outro conselho noutro, apesar de manter uma matriz curricular a nível nacional. Mas vai criar aqui uma certa desigualdade. Mas a verdade é que vê-se muito nestas eleições, colegas, seus candidatos, muitas vezes criticam a gestão da educação das câmaras municipais. Quer dizer, eles não têm responsabilidade, mas depois acabam por também ter... Os candidatos acabam por pedir responsabilidade. Fica assim aqui um bocadinho confuso, não é? Não, porque nós, ao gerirmos, assim, temos que ver quais são as verbas, mas também não vamos passar a ter uma determinada função quando nós já sabemos perfeitamente que a educação é um setor primordial para o desenvolvimento do nosso país. Não pode estar focalizado no desenvolvimento através de uma determinada Câmara, pode ser muito competente, pode ser não tão competente para planear todas estas políticas educativas, porque se nós estamos a ver o que é que implica aqui a política a nível municipal, a Câmara não tem responsabilidade a nível curricular. Vai ter na gestão do edifício, mas isso a gestão do edifício pode ser feita noutro sítio qualquer, mesmo centralizada em Lisboa, ou como havia antigamente as delegações escolares ou os centros da área educativa. E funcionava melhor assim? Funcionava melhor no tempo das delegações escolares. Mas porquê que funcionava melhor, Bruno? Porquê é que diz isso? Porque nesse momento estava um setor específico a gerir o seu próprio setor. Porque é a mesma coisa que se eu tiver um setor, por exemplo, a gestão de um hospital, se eu for colocar uma pessoa que não tem o mínimo de conhecimento de economia e da área hospitalar, a coisa não vai funcionar muito bem. E na educação, se nós não tivermos as pessoas que estão na gestão da própria causa, vai criar aqui problemas. E reparamos, as câmaras não alteram o programa curricular. Não há uma alteração do programa curricular. O que está a ser há só a gestão dos edifícios, de parte de recursos humanos, mas não é isto que vai influenciar o desenvolvimento digamos que da massa cinzenta a nível municipal desse concelho. Bruno, mas apresentava algo diferente, uma proposta diferente, direta na educação de Penafiel? O que é que implantava? Nós na educação de Penafiel nós poderíamos pensar, provavelmente um projeto piloto a apresentar ao Ministério da Educação,
onde reformular a escola a tempo inteiro, onde voltaremos, por exemplo, a ter aulas curriculares só na parte da manhã e aulas durante a parte da tarde. Não digamos aulas, mas atividades, onde os miúdos, por exemplo, um dia vão para o museu, outro dia vão aprender hipismo, outro dia vão jogar golfe, outro dia vão fazer atletismo, outro dia vão para uma biblioteca, fazer todo este trabalho. E tudo isso é possível, fora. não é? Golfe temos em Amarante e Paredes, que é aqui ao lado. Isto tudo é possível. Aí sim é que há uma articulação de maior proximidade de uma autarquia em relação a tudo muito centralizado no Ministério da Educação. E aí sim, porque uma autarquia não Mas quando tem... fala do museu, é no ponto de Não, abrir as portas para as gerações conhecerem o que é as tradições. Por exemplo, eu trabalho com os alunos, muitos dos meus alunos não conhecem devidamente a cidade, o Castro do Mozinho. Ouviram qualquer coisa, mas irem lá. Claro, está em meio de pandemia, não é possível. Mas isto era importante. Estes miúdos, por exemplo, fazerem atividades no próprio Castro, com os arqueólogos, com os especialistas, e estarem a desenvolver ali assim um outro interesse, que há muitos interesses que às vezes nós não sabemos. Por exemplo, temos o projeto da probótica, aqui em Penafiel, é desenvolvido, cria um certo gosto aos miúdos, mas isto é um projeto que está assim um pouco isolado, do nosso ponto de vista, porque é preciso abranger para tudo. Lá está, é preciso reformular a escola a tempo inteiro, não pensar que a escola é um local onde os miúdos só vão das 8 da manhã quase às 8 da noite e estão ali só para ter aulas. Não, é preciso diversificar uma parte curricular e outra parte... Quer dizer é que no fundo eles não se sintam obrigados, que sejam um gosto ir para lá, aprender de uma forma natural. De uma forma natural, de uma forma mais lúdica e não estarem sempre enfiados dentro de uma sala de aula. Isso é que será uma escola a tempo inteiro na sua profundidade e aí a Câmara poderá gerir, porque não podendo gerir um programa, porque uma Câmara não tem autonomia para gerir um programa, mesmo que vá gerir um programa, ao chegarmos ao final de um ciclo, temos exames nacionais. Pois. Vai-se colocar esse grave problema. Pois. Nós optamos por esta parte do programa e não pela outra parte do programa e sai a parte B do programa. Saúde, Bruno. Os penafilenses estão bem servidos com os centros de saúde, com a descentralização dos centros de saúde nas freguesias. Assim, descentralizando os centros de saúde, apesar de nós concordarmos que a área da saúde também é muito importante para o desenvolvimento do nosso país, ao colocarmos mais centros de saúde, com mais enfermeiros, com mais médicos, com mais pessoal administrativo, é sempre muito vantajoso. Isto vai fazer com que as pessoas possam ter outros horários para poderem estar nos centros de saúde. Mas depois leva a outro problema. Eu, para ter as pessoas irem ao centro de saúde, eu preciso também ter transportes, por exemplo, ter mobilidade para lá chegarem. E nós não podemos ter um centro de saúde em cada freguesia, embora fosse o desejável, mas também sabemos a economia do nosso país como é que é, não dá para ter um centro de saúde em cada freguesia, o que seria desejável, mas é um facto que nós temos que repensar isso, apesar de... Mas a esse ponto, o resto acha que havia alguma proposta do CDU para essa área? Nós, na proposta da CDU, assim, nós queremos os centros de saúde, queremos mais pessoas com médico de família e com um bom horário de atendimento. Ainda nem todos os penafilenses têm médico de família? Faz parte daquele 1 milhão de pessoas que... Não, eu por acaso tenho médico de família. Mas todos os penafilenses têm, sabe? Não sei responder. Porque há 1 milhão de portugueses que não têm médico de família. Que não têm médico de família. Sabe quantos é que não têm? Não, nós não temos esses números. Muito bem. Mas, no geral, havia alguma proposta que gostava que fosse implantada? A nível dos centros de saúde... Ou de saúde em geral, de saúde, a articulação do hospital, por exemplo. Por exemplo, nós podíamos aproveitar melhor a articulação com o Hospital de Amarante, que faz parte da área hospitalar do Hospital de Padre Américo, mas temos um problema, que é como é que as pessoas se deslocam de Penafiel a Amarante. Vamos passar já para esse tema, exatamente, que é a mobilidade. É isso que está a bater, não é? A mobilidade certo, em Penafiel. porque nós podemos ter os centros de saúde, mesmo nas várias freguesias, mas as pessoas têm que se deslocar. Por exemplo, na minha freguesia de Oldroz, eu tenho o centro de saúde a 3 km, mas as pessoas têm que se deslocar. Exato. E as freguesias, quem tem sido um ponto importante, as juntas de freguesias que muitas vezes disponibilizam o seu transporte para levar as pessoas, os seus fregueses. Também levam. Mas não é o suficiente para o Bruno. Não devia ser assim. Não é o suficiente porque as pessoas têm que ter uma certa liberdade. Exato. De não estarem constrangidas, porque hoje podem marcar... ou podem ser contactados pelo Centro de Saúde para amanhã estarem presentes e estamos dependentes se a Junta de Freguesia irá ter o transporte ou não. E depois os autocarros são de manhã à tarde e à noite, que é isso Conforme que acontece. as freguesias, boa parte delas são assim.
Independentemente deste projeto que a CIM tenta implantar, que é dos transportes públicos aqui na região, acha que é a solução para que haja transportes públicos em horários com que as pessoas possam ter essa autonomia e essa liberdade? Nós, em Penafiel, nós estamos aqui num concelho com pouco mais de 70 mil habitantes. 72 mil. Por isso, nós não temos só a cidade, temos freguesias e estes habitantes deslocam-se ou para trabalho ou para ir ao centro de saúde. É preciso haver transportes e depois, acima de tudo, não nos esqueçamos que nós estamos numa área municipal, numa CIM. Por isso, é preciso também gerir todos estes transportes, tal como acontece na área metropolitana do Porto e de Lisboa. Os transportes estão todos, digamos que, organizados para servir as populações. Nós aqui na nossa área do CIM, nós não temos, porque se eu quiser ir hoje ao Hospital de Penafiel, até tenho alguma facilidade no transporte público. Mas se eu precisar de ir ao de Amarante, porque uma consulta qualquer está naquele local. O que acontece? O que acontece? Com familiares que já aconteceu isso. Como é que vão para lá? Ou vai-se num transporte privado, ou então vai-se pagar um táxi. O transporte público não existe, porque apesar de estar o município agregado a uma área, a uma CIM, não está a haver esse... E isso é fundamental e urgente que aconteça na cidade de Penafiel. Mesmo esta estação, ou melhor, esta obra, que é um centro de mobilidade que existe na estação de Novelas, pois isso acha que não é um ponto de partida ou uma motivação para se reivindicar mais transportes? Nós poderíamos reivindicar mais transportes, mas primeiro vamos aguardar sobre este projeto. Porque para já foi dito uma ideia do projeto e nós sabemos que muitas vezes os projetos são lançados para ver a sensibilidade. Ok, estamos bem, então mantemos esta diretriz. Se mantivermos a diretriz no sentido que nós pretendemos, muito bem, nós iremos concordar. Mas vamos ter que aguardar mais algum tempo para ver qual é a decisão deste projeto. O que é que será agregado a essa central intermodal de transportes, que ligações é que terá, quer para a área metropolitana do Porto, temos muita gente que trabalha lá, quer para a própria CIM do Val de Sousa e Bastâmega, ver o que é que poderá ser interligado, porque estar a fazer só o edifício e depois não tivermos as ligações para o Porto, vamos ter sempre as ligações, mas a nossa área de influência também é a zona do... Lá está, se nós quisermos ir até Rio Mau, como é que fazemos? É muito complicado. O sul do concelho, nesse aspecto, é muito... O sul do concelho está... castigado, não é? Mas sempre foi assim há muitos anos. Os próprios alunos de Rio Mau, para virem estudar a Penafiel, ou vinham extremamente cedo e regressavam a casa extremamente tarde. Por isso que muitos ao longo dos anos têm optado por ir estudar para o concelho de Gondomar. Tem mais oferta de transportes. Isso não é bom, não é? Porque está a perder população e ativos no concelho. Claro, porque isso depois as pessoas começam mais cedo a irem para outros concelhos e começam a ganhar uma certa tendência para aquele concelho porque tem a oferta, que em Penafiel não está a acontecer. Acha que nesse ponto, nesses temas e noutros, o sul do concelho é sempre discriminado, digamos assim? Sim, há uma discriminação nesse aspecto. Por exemplo, um jovem de Penafiel, ou um jovem de Cebolido, ou Rio Mau, ou Eja, tem as mesmas hipóteses, por exemplo, de treinar no Futebol Clube Penafiel, por exemplo, se queira fazer parte disso. Está aí mesmo. Para fazer isso, precisa ter transportes. Mas isso é tudo uma questão de fundo que existe, porque eu, para ter um jovem de Rio Mau, de Cebolido, mesmo com um horário de transporte, eu também tenho que ter um horário escolar adaptado para essa situação. Aí, a articulação com a Câmara Municipal na gestão da parte escolar. E com os próprios agrupamentos, esta gestão. Porque se eu tiver um aluno de Rio Mau, muito bom aluno, mas também muito bom para a área do desporto, tem que vir a Penafiel para fazer o seu treino e depois para regressar. Ou regressa, provavelmente, com os pais, se tiverem condições para vir buscá-lo, ou então não teremos esse transporte. E perde-se. E perde-se, porque ao contrário, por exemplo, da cidade do Porto, onde eu já fui treinador de handball na cidade do Porto, e as atletas tinham transportes. Claro que nós estamos numa zona mais rural, não vamos ter aqueles horários
durante a noite, para, como acontece na área metropolitana, mas seria um aspecto a rever. O IC35, acredita que é agora que vai avançar? O IC35, se fosse pela CDU, pelas propostas que a CDU já apresentou na Assembleia da República, já estaria há muitos anos construído. Mas nós sabemos que as forças de bloqueio foram sempre as mesmas, PS, PSD e CDS. Bloquearam sempre. Quando a Câmara era PS e o governo PSD, o governo bloqueava. Quando era o oposto, voltava a haver um novo bloqueio. Já em 2017, a candidatura da CDU, através da minha pessoa, falou isso, que há sempre essa força de bloqueio. E já vimos que já houve a inauguração do quilómetro zero, do primeiro quilómetro, e até hoje continuamos. E eu moro na zona onde esse IC35 irá passar e não vejo absolutamente nada. Continuo sempre a ver os caminhões, muito trânsito, pouco escoamento do trânsito. Bruno, passando para outra área que é o ambiente, e como nós falámos no sul do Conselho, falámos obrigatoriamente no aterro. O Presidente da Câmara diz que não foi ele que abriu o aterro, mas que é ele que vai fechar, que vai ser ele, a equipa dele, claro, que vai fechar o aterro, e como sabe, está a par, foi anunciada uma nova ferramenta, uma nova fábrica, dos resíduos. Acha que isso vai acontecer? E acha que essa gestão foi bem feita? Sim, realmente o aterro, pelo que está previsto, fechar em 2023. Mas não vale a pena estar a anunciar este encerramento quando ele vai com 20 anos de atraso, pelo menos. Pronto, por isso é a mesma coisa que estar a inaugurar alguma coisa que já está em funcionamento. Aqui nós já sabemos que ele vai ter que fechar. São as novas diretrizes europeias do ambiente, os aterros têm que fechar. Agora, mas mais importante do que este fecho, que já está anunciado e que ele vai ter que ser concretizado, mais importante é o que é que vamos fazer dali da zona da Serra da Boneca, onde está este aterro. Porque ainda no sábado estive em Rio Mau e de Rio Mau vê-se um pico de uma montanha, que não é a natureza, é o pico da montanha do lixo que está lá amontoado durante estes anos todos de funcionamento deste centro. Agora, o importante é saber o que é que vai ser lá feito. Vai ser selado, vai ser enterrado aquele aterro, vai ser reflorestada aquela zona. Isso é que nós gostaríamos de saber. Acha que falta muita informação da Ambiciosa para a população? Acha que há pouco envolvimento, pouco esclarecimento? Sim, há pouco esclarecimento da Ambiciosa sobre o que é que vai ser feito, porque nós estamos a ver que o atual Presidente da Câmara, que é o Presidente da Ambiciosa, anuncia que o aterro vai ser encerrado. Okay. E o que é que vai ser feito a seguir? Por exemplo, se eu digo que vou fazer um novo centro de saúde, vou ter que lá colocar, sei o que é que vou lá colocar e vamos dizer às pessoas o que é que vamos lá fazer. Agora, vamos encerrá-lo. Está bem, mas o que é que vamos fazer àqueles lixos todos que lá estão? Vão ser tapados, vão ser selados, vão ser deslocalizados para outro sítio, vão ser vendidos a um país de terceiro mundo? O que é que vai ser feito a isso? Isso é que é importante saber. E depois também, como foi falado, vai ser construída a nova central de tratamentos de resíduos. E nós já estamos a alertar que esta central, ao ser construída, vai necessitar de acessos rodoviários para essa zona. E os acessos rodoviários, neste momento de acesso à futura central de tratamentos, estão degradados e são, digamos que, obsoletos para o tráfego de caminhões pesados que irão circular até lá. Eu não sei se... Com certeza teve em Rio Mau, soube o que é que se passou na semana passada, que o movimento do Poço da Levada. Concorda com aquela obra? Assim, nós concordamos com o benefício para as populações. Agora, nós não podemos estragar a própria natureza. E acha que estragaram? Eu estive lá, sim, estragamos. Eu estive lá a ver o leito. Há o leito natural do lado esquerdo, da margem esquerda. É um leito já feito. O Ribeiro construiu aquilo ao longo dos tempos e do lado direito o que nós vemos é assim, estão só pedras deitadas sobre pedras e muros que não estão devidamente seguros. Não sei o que é que se vão ainda colocar mais alguma coisa, mas nós só vemos as pedras amontoadas. Nós temos que contar sempre... Mas essa questão aí, que agora está a dizer, temos que perguntar o que é que vamos... Não há outra forma. Se o CDU, por exemplo, se o Bruno for o Presidente da Câmara, acha que vai começar a dialogar mais, que vai querer saber... Antes disso, eu só quero referir que os próprios eleitos da CDU já pediram uma Assembleia de Freguesia extraordinária por causa desta situação, porque queremos conhecer profundamente e dar à população a conhecer o que é que está com esse projeto. Porque pode haver ali um erro técnico, Acha que devia criarem uma comissão de acompanhamento?
É isso, da população, da freguesia. Assim, a população estando alertada, e a freguesia também terá que fazer o seu trabalho, mas nós cá estamos para alertar a população. Nós estivemos lá no sábado e eu fui ver as próprias obras e pronto, e realmente... Muito bem, Rio Mau está, mas temos outro que não se tem ouvido agora desde uma cimeira que houve, o Rio Sousa, o movimento Rio Sousa, um rio que também passa aqui novelas, que é tão estimado e que muitas vezes as pessoas se recordam com tantas saudades que até tomavam banho no rio, faziam lá as suas brincadeiras. Acha que aquela cimeira que houve com todos os presidentes de Câmara e outras iniciativas que explicaram à população está no bom caminho, a limpeza dos rios, porque é preciso ser feita, mas de uma forma que respeite as normas da natureza? Acha que esse tipo de iniciativa é a solução? Essas iniciativas para dar a conhecer, nós temos que concordar com elas. Agora, o que nós queremos acima de tudo é que haja efetivamente a limpeza do rio e que haja o controle de quem é que faz as descargas para o rio e que a Agência Portuguesa do Ambiente atue onde tem que atuar. Porque não podemos só estar a fazer uma reunião muito bonita num gabinete e depois o rio não é devidamente monitorizado. Como, por exemplo, eu estive há 4 anos à beira da ETAR de Paço Sousa e naquele momento que estávamos lá a observar, naquele momento houve uma descarga com um cheiro nauseabundo. Isto não pode ser possível. Mas estamos a falar há 4 anos, provavelmente devem ter reequipado, alterado algum sistema. Mas nós temos é que sempre monitorizar. Bruno, concorda com as contas, com aquilo que o Presidente disse? Houve uma conferência de imprensa na passada sexta-feira que diz que nunca a Câmara Municipal de Penafiel teve contas tão boas. Concorda com isso? Sim, a parte das contas deixa sempre um bocado a desejar, porque nós já temos, por exemplo, aqui o boletim municipal acerca da execução financeira da autarquia e nós temos aqui assim... Por exemplo, o investimento em obras, temos o passivo da Câmara e o que eu vejo, por exemplo, é o seguinte: houve um investimento no desporto neste ano, que até foi de pandemia, de 5,1 milhões de euros e temos um apoio social às famílias de 2,8. Ou seja... Há aí uma discrepância. Há uma discrepância. Quer dizer é que houve aposta houve mais investimento no desporto num ano que até está parado, em relação às famílias. Comparado com as famílias, porque estamos há um ano com uma pandemia, este apoio às famílias. Isto são as contas do boletim municipal. Eu peço ao Cristiano para dar aí uma reflexão, porque estamos a falar aí, exato, aí a Câmara. Portanto, há aqui uma discrepância que devia de haver mais apoios às famílias nesta altura, não é? Mais apoios às famílias nesta altura de pandemia, porque nós, por exemplo, também temos um investimento na educação de 3,3 milhões de euros. Que também está abaixo do que foi feito em desporto. Que está muito abaixo do que foi feito no investimento no desporto. Bruno, se fosse vereador, se estivesse nessa altura, tinha aprovado as contas como a oposição fez? Não, nós não teríamos aprovado as contas. Teríamos votado contra a aprovação destas contas. Mas porquê é que acha que a oposição aprovou? Isto terá que fazer a pergunta ao partido que está lá na oposição. Claro que eu faço. Eu gostava era de saber a sua opinião. Não, isso tem a ver com o funcionamento deles. Nós sabemos que estão há 20 anos na oposição. Mas repare, se a oposição que está lá concorda com as contas, é sinal que para eles está tudo bem, não é? Pronto, mas isso terão eles mas que para a CDU não responder. Para a CDU não. Com estes exemplos práticos. Com estes exemplos práticos da própria autarquia. Pode ter baixado o prazo médio de pagamento às empresas, aos fornecedores externos, tudo bem. Mas nós vemos aqui investimento no desporto, 5,1 milhões, e investimento nos apoios sociais às famílias, 2,8, num ano de pandemia. O que é muito pouco para a CDU. O que é muito pouco. Para nós é muito pouco, não menosprezando todas as áreas, porque nós apostamos para desporto, todas as áreas. A CDU A CDU apoia, porque a CDU nós não podemos só focalizar a CDU num âmbito local de Penafiel. A CDU, num âmbito nacional, todas as câmaras que são governadas pela CDU têm um forte apoio. Não pode descurar de apoio a famílias. Não podemos descurar os apoios a famílias num ano de pandemia. Nós sabemos que houve aqui um reforço dos apoios às famílias neste ano da pandemia, mas fica muito aquém do desejado, porque se estamos sempre a ver que a atual Câmara está sempre a alertar que deu mais apoio às famílias, mais apoio às empresas, e depois vamos ver a sua execução fiscal e vemos que são 2,8 milhões. É muito pouco. Porque é que, e eu vou dar agora a oportunidade para isso, Bruno,
Porque é que as pessoas... quais são as vantagens da população, dos eleitores de PNFL, em votar na CDU? Ao votarem na CDU, têm acima de tudo uma enorme credibilidade que já vem a nível nacional da coligação PCP-Verdes. Segundo, passam a ter também uma coligação, um partido que defende a ecologia, que já vem desde a aliança com os Verdes desde 1982, porque para nós a ecologia não é uma coisa recente, é uma coisa que já vem de há quase 40 anos atrás. Depois, não nos podemos esquecer, por exemplo, eu já referi mesmo na apresentação desta candidatura, que em 2017 a candidatura da CDU falou na eficiência energética dos edifícios municipais e vimos no discurso do 25 de Abril o Presidente da Câmara anunciar obras para a eficiência energética dos seus edifícios. Ou seja, estamos a ver que a CDU há 4 anos alertou para uma situação que está a ser agora feita. Portanto, acha que se vocês, por exemplo, estivessem representados na Assembleia... Se nós estivéssemos representados na Assembleia e na própria variação da Câmara, com certeza que a população ficaria a ganhar porque nós prestamos contas. Nós andamos na rua a prestar contas mesmo com esta pandemia e isso provavelmente vocês sabem, as iniciativas que a nível da CDU e do Partido Comunista têm sido feitas. Não concorda nada com a posição que está a ser feita agora no Conselho de PNFL? Não, a posição que está a ser feita agora neste momento é uma posição de praticamente vamos aprovar, estamos aqui na mesma linha, porque o que acontece no fundo é o seguinte, PS e PSD são iguais. Mesmo agora com este candidato, Paulo Araújo Correia, acha? Mesmo porque a política é esta. Porque a política é esta e o que vai acontecer, se neste momento vão discutir algumas coisas, vão trazer novas ideias para a baila, mas depois nós vamos ver o que é que vai acontecer, o que é que aconteceu com a atual variação. Nós não sabemos, somos penafidelenses, nós não sabemos o que é que eles fizeram lá dentro. Eles não deram explicações à população, porque mesmo quando não estão a favor de alguma coisa, não é transmitida à população. Nós não sabemos. E como tal... Mas sente isso na população que vai-se fazendo queixa na oposição em PNFL? Houve isso das pessoas dos Não, as pessoas estão muito renitentes. Isto, claro, tem a ver com o jogo de interesse do PS e do PSD, que é... Mas acha que há um jogo de interesses entre esses dois partidos? Sim, em PNFL? Há um jogo de interesses, não quer dizer que seja um interesse só a nível local, porque reparemos, vamos passar a um âmbito mais geral. Tivemos as eleições para as Comissões de Coordenação de Desenvolvimento Regional. O PS e o PSD coligaram-se para elegerem os 5 presidentes dessas áreas. E acha que isso não devia acontecer? Não deveria acontecer, deveria ser feito um outro modelo de votação, porque, por exemplo, vamos reparar, na área metropolitana de Lisboa, a CDU tem imensas câmaras municipais. Está representado? Não foi representado, está representado ali, mas as eleições, a própria CDU alertou que foi uma votação muito... Portanto, é importante que as pessoas votem na CDU para terem Sim, voz. para terem uma voz de protesto. Mas o Bruno acredita que vai ser Presidente da Câmara. Nós vamos fazer o nosso trabalho. Nós vamos fazer o nosso trabalho. Depois, no dia 26 de outubro, 26 de setembro, as pessoas irão dar o seu voto. Muito bem, Bruno. Aquela Câmara, nestes próximos 30 segundos, é sua. Fale para os penafidelenses. Imagine que está ali no Sameiro a falar para toda a gente, para todo o Conselho. Esteja à vontade, Bruno. Então é assim, esta é a candidatura da CDU, uma candidatura de valores e de ideias para o progresso dos penafidelenses. Está na hora de fazer uma mudança em Penafiel, porque nem sequer a oposição é a oposição de vida, e por isso o voto na CDU será um voto útil e com segurança na qualidade do futuro de Penafiel. Bruno, quais são a sua candidatura, só para as pessoas poderem acompanhar a sua campanha, como é que vocês vão fazer a campanha? Vão fazer online? Dentro do possível, vão para a rua? Nós, dentro dos condicionamentos, por causa desta pandemia, estaremos na rua. Também temos a nossa página de Facebook, onde podem acompanhar os nossos desenvolvimentos. E, sempre possível, estaremos na rua, porque é na rua que se vai... Que se fala, não é? Que se fala com as pessoas e que temos o contacto e que sabemos os problemas. Bruno, já tem a lista toda completa? A lista está em termos dos vários. Sim, e a Assembleia Municipal?
A lista está praticamente fechada. Mas quer dizer aqui ou quer guardar o nome da Assembleia Municipal? Nós temos já o candidato, já foi apresentado no dia 15 de maio, é o candidato Jesus Ferreira, que já fez parte do órgão da Assembleia Municipal, mas que em 2017 perdemos o eleito e gostaríamos de voltar a ter um eleito que realmente faz frente, faz o papel de oposição na devida Assembleia. Juntas de freguesia. Vão avançar com algumas candidaturas? Nós, as juntas de freguesia, o nosso objetivo é concorrer às 28 juntas de freguesia. Às 28? Vai haver às candidato? 28. Coisa que há 4 anos não foi. Não, há 4 anos nós fizemos as 28. Às 28. E este ano vão fazer a está questão. um pouco mais difícil, porque devido à pandemia e, pronto, infelizmente algumas pessoas... Mas se tem candidatos, Bruno, isto é uma Sim, questão de lógica. Se tem nós... candidato às 28 freguesias, é sinal que o PCP e os Verdes há CDU no Conselho Porque assim, Penafiel. Paulo, nós temos que ver que a CDU são os militantes do Partido Comunista, os militantes do Partido Ecologista Os Verdes e vários independentes que se revêem num projeto de esquerda. Muito bem. Podem estar numa determinada altura da sua vida mais ao centro, mas que se revêem nos ideais de esquerda apresentados pela CDU. Sente que as pessoas, sente que a população, e agora ao fazer as listas, que foi o Bruno responsável, sente que as pessoas estão cada vez mais afastadas da política? As pessoas estão mais afastadas da política. Dificuldade? Sente-se essa dificuldade porque há sempre um determinado contacto de alguém que se calhar não convém apresentar aquele nome para uma determinada lista, porque há outros interesses por trás que estão ligados, a certas pressões, mas as pessoas estão um bocado desiludidas com a política porque nos últimos anos o que é que nós temos visto? Temos visto que são feitas imensas promessas e depois não são cumpridas, e isso está a levar a que as pessoas se desliguem da política e que digam sempre são todos iguais, mas a CDU não é igual, porque eu aconselhava que então, por exemplo, fossem ver e fizessem reportagens em conselhos geridos pela CDU. Fica aqui o desafio, Bruno. Pode ser Penafiel já, não é? Em outubro pode ser que seja o primeiro conselho a fazermos isso. Bruno, eu quero lhe agradecer imenso, mais uma vez. Quero dizer que o Novo Canal vai acompanhar algumas ações suas, não podemos estar em todas, não vamos fazer campanha porque não temos condições para fazer aqueles 15 dias antes da campanha, porque teríamos que dar a todos e nós, a nossa estrutura ainda é limitada, mas durante a pré-campanha, com certeza, Bruno, pode contar connosco e tudo que quiser será bem-vindo. Agradecemos o vosso convite e estaremos à espera. Mais um candidato, desta vez é Bruno Sousa, é candidato pela CDU à Câmara Municipal de Penafiel. Como ele diz, desistir não é para esse partido. 28 freguesias irão ter os candidatos também. Portanto, a CDU está bem viva em Penafiel. Uma boa noite. Novo Canal. Sempre Novão, sempre seu.